Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula do nosso canal, desta vez para tratar a respeito do movimento circular. Este movimento que eu sei muitas vezes pode fazer com que vocês tenham lembranças não muito boas, mas vamos tentar fazer com que agora ele fique com uma cara um pouco melhor. Bom, veja bem. Se o movimento é circular, existe uma partícula que está se movimentando. Se existe movimento, ela está variando a sua posição em relação a algum referencial. E esse movimento ocorre dentro de uma trajetória circular, dentro de uma circunferência. A circunferência tem um centro e a distância do centro a qualquer ponto da extremidade, a gente sabe que o nome disso é raio. A distância do centro a qualquer ponto da extremidade, a gente tem o que conhecemos como o raio. Ok? Digamos que uma partícula saia desse ponto P e se desloque até esse ponto Q. Podemos dizer, pelo que conhecemos até então dos movimentos, que esse espaço aqui que o móvel percorreu trata do espaço percorrido pelo corpo, a distância percorrida pelo corpo. Só que existe outra coisa que modificou não só o espaço do corpo. Perceba que esse movimento não foi alinhado. Ele saiu de uma direção, saiu de uma linha aqui, que eu vou destacar, saiu dessa linha aqui e se deslocou até essa segunda linha. De modo que nós podemos e devemos destacar também qual foi a variação angular que ocorreu durante o movimento deste corpo. Ele saiu dessa linha que a gente vai dizer que é horizontal, chegou nessa linha que a gente vai dizer que é vertical. Ele sofreu uma certa variação angular, que eu vou chamar de φ. Essa letra grega aqui que às vezes nos assusta, mas é o φ. Se por acaso esse corpo ele se movimentar numa trajetória, numa volta completa, a gente sabe que o comprimento do círculo, equivalente a uma volta completa, é igual a 2π vezes o raio do círculo, certo? E o 2π ele representa um ângulo. O 2π representa o espaço angular. Não para a situação aqui acima. O 2π representa o espaço angular se a gente, por acaso, considerar uma volta completa. Certo? Mas se por acaso a gente não considerar uma volta completa, se por acaso for um deslocamento angular qualquer, como é que vai ficar a relação entre o espaço linear S e o espaço angular φ? Simples. Se o 2π representa o ângulo de uma volta completa, o espaço linear para uma volta qualquer vai ser o espaço angular qualquer vezes o raio. Se por acaso esse ângulo der uma volta completa, a gente vai voltar para essa equação aqui de baixo que representa o comprimento do círculo. Aí no lugar do S a gente vai usar o C, mas isso é irrelevante. A ideia principal é que a relação que existe entre o espaço linear e o espaço angular é essa. O espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio. O produto entre o espaço angular e o raio. A gente vai representar as grandezas angulares sempre utilizando letras gregas. A gente já conheceu a primeira. O φ, é assim que a gente chama, o φ, esta letra aqui, o φ, representa o espaço angular. Bom, se existe o espaço angular, o que acontece quando o espaço angular se modifica? O que acontece? O que é que eu preciso? O que é que o corpo precisa ter para variar o seu espaço angular? Bom, para variar o espaço eu preciso de uma velocidade. Então, para variar o espaço angular, eu preciso de uma velocidade angular. Que a gente vai representar por essa letra grega que é o ômega minúsculo,
que é a variação do espaço pelo tempo. É assim que a gente representa a velocidade angular, certo? Bom, a gente pode criar uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Eu sei que a velocidade linear é a variação do espaço linear em relação à variação do tempo. Neste caso, se quisermos pegar essa equação aqui, S igual a φ vezes o raio, espaço linear igual ao espaço angular vezes o raio, e dividir toda ela pelo tempo, a gente vai chegar no seguinte: espaço linear pelo tempo é igual ao espaço angular vezes o raio pelo tempo. De modo que a consequência disso é que o espaço linear pelo tempo dá velocidade linear. Espaço angular pelo tempo dá velocidade angular vezes o raio. Essa é a relação que existe entre a velocidade linear e a velocidade angular. Ok? Deixe-me apagar essa tela para a gente continuar. Perceba que quando a gente criou a relação, quando a gente fez a relação, sempre apareceu a seguinte coisa. Deixa eu reescrever as relações aqui. O espaço linear é o espaço angular vezes o raio. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Isso quer dizer que a grandeza linear sempre vai ser a grandeza angular vezes o raio. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. O que será que acontece com a aceleração? Ou seja, quando eu modifico a velocidade angular, será que vai dar o mesmo resultado? Vou chamar agora a aceleração angular de alfa. Mais uma letra grega para a gente conhecer. Alfa. Se eu dividir essa equação da velocidade pelo tempo, velocidade angular vezes o raio pelo tempo, consequentemente eu vou chegar na conclusão que a gente já teve. A aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. De modo que a gente pode criar uma relação na nossa mente. Sempre vai ocorrer isso. Que a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio da circunferência. Isso sempre vai acontecer e jamais deixará de dar certo. Ok? Sempre vai acontecer e jamais vai deixar de dar certo. Agora, quero tratar sobre outro tema que envolve os movimentos circulares. Quero tratar com vocês sobre a frequência e o período. Toda vez que a gente trata de movimento circular, a gente, pelo menos os movimentos que a gente estuda nesse nível, são movimentos que a gente chama de movimentos periódicos. Se são movimentos periódicos, eles se repetem. São movimentos que se repetem. Isso quer dizer o seguinte: um corpo ele está sofrendo uma certa trajetória circular. Quer dizer que ele vai percorrer essa trajetória várias vezes dentro de um intervalo de tempo. Vamos supor que ele percorra 3 voltas dentro de 1 segundo, ou 3 voltas dentro de 2 segundos, ou 4 voltas dentro de 3 segundos, ou 45 voltas dentro de 1 minuto. Todas essas relações que eu estou falando para vocês representam o que a gente chama de frequência. Frequência do movimento indica que o corpo ele pode dar determinado número de voltas em relação ao intervalo de tempo. Se ele der, por acaso, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, vamos supor, ele deu um número total de 5 voltas. Num certo intervalo de tempo T de 2 segundos, vou colocar aqui 5 voltas.
5 voltas em 2 segundos, a frequência nada mais é do que o número de voltas em relação ao intervalo de tempo. Neste caso, a frequência seria de 5 sobre 2 rotações por segundo, que significa Hertz. 5 sobre 2 Hertz. A gente pode fazer uma analogia com a frequência envolvendo coisas do cotidiano. Qual é a frequência que você vai para a escola? Você vai para a escola 5 vezes por semana. 5 vezes é o número de vezes que você faz a repetição e a semana representa o intervalo de tempo que você precisa, que você realiza todas essas repetições. Acontece exatamente a mesma coisa quando a gente trata dos movimentos circulares. O número de voltas em relação ao tempo é a frequência. E o tempo total para dar uma volta completa a gente chama de período. Tempo de uma volta completa é o período. É o tempo necessário para uma única repetição. Daí a gente tem uma célebre expressão. Como a frequência representa o número de vezes em relação ao tempo, se o número de vezes for igual a uma única vez, o tempo é o período, que a gente representa por esse T maiúsculo aqui. Daí a relação, que a frequência é o inverso do período. No exemplo passado, a frequência representava 5 meios, né? 5 meios, 5 rotações por segundo. Quer dizer que o período é exatamente igual a 2/5 de segundo. Que é o tempo necessário para ele dar essa volta completa. 2/5 de segundo. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou fazer uma segunda parte envolvendo outras coisas.